Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Veja bem, se você trabalha em algum departamento na igreja, ou se você você exerce algum papel de liderança em alguma área da sua vida, ou até mesmo na sua casa mesmo, você como pai, como mãe, e às vezes você quer atingir um resultado, mas não sabe exatamente como fazer isso sem ter sem ter muita resistência, mas precisa avançar e precisa ter uma metodologia, talvez esse texto de hoje te ensine algo, tá bom? João capítulo de número 13, versículo de número 12, deixa eu voltar para a tela aqui e talvez esse texto aqui ensine para você algo hoje. Eu vou ler com você, mas lembrando, nós estamos no contexto em que o Senhor terminou de lavar os pés dos seus discípulos, naquela noite, antes da Páscoa, o ambiente ele era só ele e os seus discípulos, e ele agora vai fazer a aplicação ou reflexão sobre o que ele fez. O que ele fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos, teve uma discussão ali com Pedro, Pedro dizendo que não queria ser lavado, ele falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Pedro fala, então me lava, num todo, me dá um banho. Ele falou assim, não precisa te dar banho de novo, tá? Esse é o texto. E aí nós vamos ver aqui o que nós podemos aprender. João 13:12 diz assim, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Então tá aqui, ó. O que ele fez? Ele lavou os pés. Vocês entenderam o que eu fiz? Então veja que a atitude de Jesus aqui, vamos pegar a frase toda aqui, olha, ele fala até, na verdade ele fala mais aqui, mas eu vou marcar só aqui, ó. Então a pergunta é, vocês entendem o que eu fiz, o que eu lhes fiz? Então veja que Jesus basicamente, ele fez algo, mas querendo ensinar algo. Ele lavou os pés, mas o objetivo dele não era limpar o pé de ninguém. Você consegue perceber isso? Veja que Jesus então, ele tinha segundas intenções. Beleza? Essa é a palavra que nós podemos usar. Nesse caso ele tinha segundas intenções. Não era o objetivo dele lavar os pés, era ensinar algo. Veja, aqui ele está dizendo, vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Ele sabia quem ele era. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então veja que aquela lavagem de pés, nós não precisamos ficar assim, mas isso significa. Não, aqui ele já está dizendo, o que significa? Eu estou dando um exemplo, eu sendo mestre sim, eu lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o que? Exemplo, para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o Senhor. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Eita glória, essa palavra é muito boa. Então veja bem, Jesus, primeira coisa que ele vai ensinar é o seguinte, olha, Pedro queria impedir ele de lavar o pé? Queria. Mas ele queria ensinar algo para os discípulos? Queria. Alguém poderia impedir ele de fazer isso? Ninguém, porque o que ele tinha para fazer, irmãos, ele falou, se eu não fizer, você não tem parte comigo. Eu vou lavar, eu tenho que lavar, eu vou fazer. Mas a briga ali não é para poder lavar, é porque ele queria ensinar algo. Jesus era o mestre, Jesus era Senhor, mas ele queria ensinar algo. Outra coisa que nós vamos ver é que Jesus, mesmo alguém tentando impedi-lo, ele vive baseado no propósito dele. Não é o que Pedro achava, não é o que Pedro dizia, é o que ele tinha que fazer. Então Jesus, ele demonstra algo aqui, irmãos, que talvez te ajude, que é o quê? Intencionalidade. O que é isso? Intencionalidade é intenção naquilo que eu faço, ou seja, eu estou lavando o pé somente por lavar o pé? Não. Ele estava lavando o pé porque ele queria mostrar para os seus discípulos que era para os seus discípulos lavar os pés uns dos outros. Então quer dizer que é para um ficar lavando o pé do outro? Não é isso, a intenção dele era dizer que um deve servir o outro. Você lembra de Tiago e João e a mãe de Tiago e João dizendo assim, ó, Senhor, quando estiver lá naquele dia, coloca um à direita e outro à esquerda. E aí Jesus ele usa o exemplo de que o maior é o que serve.
Então veja, aqui mais uma vez ele está dando esse exemplo, dizendo, olha, eu estou lavando o pé, mas não é simplesmente para lavar o pé, nem para vocês ficar lavando o pé uns dos outros. É bonita aquela cena, você lavar o pé, você vê o lava-pés nas igrejas, é bonito? É. Mas é esse o objetivo de Jesus? Não necessariamente. O que ele está dizendo é, vocês devem servir uns aos outros. Não precisa você ser maior do que o outro. Você não é maior do que o outro. O pastor não é maior do que a igreja, ou os irmãos que ali estão assentados, o ministro de louvor não é maior do que a igreja, e vice-versa. Então ninguém é maior do que ninguém e um deve servir uns aos outros. E obviamente há exageros, há erros nisso? Há. Mas veja que o exemplo de Jesus ele é intencional. Tinha uma estratégia que nós usávamos quando nós íamos dar aula para as crianças, é que nós usávamos, por exemplo, atividades e a gente chamava isso de ludicidade, ou seja, de forma lúdica. Você vai ensinar uma criança, por exemplo, a partilhar os seus brinquedos. E aí você vai pegar e vai dar um brinquedo para ela, e ela vai te dar o brinquedo dela, você vai dar o seu para ela, e aí você... Isso de forma lúdica. Mas qual que é a sua intenção? É ficar ensinando ali? Não, é você, talvez, a sua intenção é ensinar coordenação motora, ensinar a partilhar os brinquedos, é ensinar a brincar com coisas simples. Mas não é simplesmente só aquele movimento ali. Isso demonstra intencionalidade e ludicidade. O que Jesus fez aqui basicamente é metodologia, irmãos. Ele pegou um exemplo prático, um exemplo que incomoda, tá? Um exemplo que incomoda, ou seja, todo mundo estava assistindo aquilo ali, estava assim, gente, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo isso. Isso, ele faz o que a gente chama de intervenção. Ele realmente, ele causou um certo incômodo ali. Isso marca. E o fato dele ter marcado isso é porque está aqui registrado. Isso marca, isso fica registrado, isso gera um certo, euforia. Então os discípulos passaram por isso. Mas eles passando por isso, ainda talvez à flor da pele, o que o Senhor Jesus fala? Gente, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor e tá certo, com razão. O que ele diz, olha, com razão, tá tudo certo, pois eu sou. Mas bem, se eu, senhor e mestre, vocês lavem os pés, então ele está dizendo assim, quer dizer que o dia que vocês estiverem exercendo qualquer papel de liderança, eu lavei os pés de vocês. Eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhe dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. É somente ali no meizinho ali dos discípulos, dos apóstolos? Não. Digo verdadeiramente, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. E ele está dizendo isso, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se praticarem. E aí nós podemos entrar, irmãos, em um outro detalhe importante. Essa palavra feliz aqui, talvez na sua Bíblia está escrito bem-aventurado, abençoado, seja lá. Mas veja que Jesus dá o exemplo, mas ele ameaçou falando que tem que fazer? Não. Então por que tem pastores que às vezes abusam da autoridade, líderes, gerentes? Por quê? Porque eles não seguem o que foi ensinado. Simplesmente não seguem. Mas aqui ele está falando, olha, ele não obrigou, ele ensinou, ele deixou em aberto. Vai praticar ou não? É você. Mas ele está falando, você será feliz se fizer o que eu ensinei. Vocês sabem essas coisas. Ah, mas aí, o que eu vou aprender com isso? Irmão, você é cristão? Você sabe como um cristão deve viver, sabe? Os princípios e fundamentos básicos você sabe. Você pratica? Nem sempre. Mas você é feliz quando você pratica. É verdade ou mentira? Verdade. Então, quando você pratica os ensinamentos de Jesus, te dá uma alegria, uma satisfação enorme. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, o que acontece comigo, com você? Nós esquecemos e não praticamos. E ele está dizendo aqui, o princípio para essa felicidade é pegar aquilo que eu aprendi dele e praticar. Ah, mas eu estou aprendendo aqui agora, com esse vídeo, por exemplo.
De que vai adiantar se você pegar esse vídeo e não praticar? Nada. É só informação. Então, feliz você será se você praticar essas coisas. Então, veja, o mundo precisa de mais pessoas que servem e menos de pessoas que querem ser servidas. Você tem a oportunidade hoje de servir na sua casa, no seu casamento, servir seus filhos, servir na igreja, servir na escola, servir no trabalho. Você pode imaginar o que você quiser. Oportunidade de praticar você tem. Você só não tem desculpa para poder dizer para Jesus: eu não tive chance de praticar aquilo que o Senhor me ensinou. Que Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia. Até a próxima. Tchau, tchau.